Existem duas maneiras de você cumprir um chamado. Uma é na vontade tua, 100% da tua vontade. E você vai fazer alguma coisa para Deus, mas o que ele recebe é o que é feito em Deus. Não é para Cristo, é em Cristo. Então, quando nós nascemos, e conforme a denominação que você nasce, você fica toda a vida ali meio cego, sem compreender a vontade de Deus. Até se você falar de fazer um jejum maior, vai aparecer um pastor de idade e vai te aconselhar: olha, isso é perigoso, você pode morrer. E a intenção de Deus era que você morresse mesmo. Morresse para os desejos errados, morresse para o pecado, morresse para a ira, morresse para a miséria. Você ia morrer para um monte de coisa naquele jejum. Esse era o propósito. O Espírito Santo veio sobre Jesus e a Bíblia diz que Jesus foi conduzido para onde? Para o deserto. E lá no deserto ele passou por uma grande batalha. E houve muitas oportunidades que o diabo deu para ele. O diabo só queria negociar. Você sabe que de cada 10 pessoas hoje que não aceitam o discipulado, quando elas abrem um propósito, ou ela faz para aparecer, ou ela negocia o propósito e para. Simplesmente para. Vem seta de enfermidade, vem dinheiro, vem agenda. Há poucos dias um pastor disse que estava jejuando com nós. Dali uns dias ele mandou um WhatsApp: olha pastor, eu não vou poder cumprir o propósito, que saiu umas agendas aí, eu estou precisando de dinheiro. Eu falei: não vai vir o dinheiro. Por quê? Porque você parou o propósito. E eu vi pessoas que cumpriram o propósito e o dinheiro veio. E ele saiu e ele foi atrás de dinheiro. Aonde ele foi, a oferta que ele ganhou não deu a gasolina. Então, quando Deus tem um propósito, Ele vai permitir algumas coisas. E eu queria ler algumas coisas. Primeiro eu vou ler do apóstolo Paulo, falando dele mesmo. Diga comigo: a cruz é um preço. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 15. Coríntios 15, 19. Paulo diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você analisar a parte do evangelho que está pregado para nós, é para nós ter uma esperança em Jesus aqui na vida. Tem muitos que eles não caminham com que o sonho primeiro da vida dele é chegar no céu. Pergunta para você agora: a maneira que você anda aqui hoje, o que é primazia? O céu ou a terra para você? Não minta para você, porque se você mentir para você é feio. Você não gosta que mente para você. Mas a maneira que você está vivendo, em primeiro lugar está todas as coisas da terra ou está o céu? E eu queria lhe dizer: se tiver o céu, as coisas da terra lhe são acrescentadas. O acrescentar é em cima de algo. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus aponta para o céu. Porque tudo aquilo que leva para você lutar por santidade, brigar por santidade. E quando você vem para Jesus, Ele te recebe com a bagaceira que você está. Só que Ele vai começar um processo na tua vida. E se eu negar para você que o processo não é doloroso, eu estou mentindo. E quando você tropeça, você murmura, você se ira, sabe o que acontece? O propósito não facilita, o processo dificulta mais ainda. Não é Deus e nem o diabo, é a nossa natureza pecaminosa que dificulta o processo. Alguns têm uma natureza mais dura, mais ruim, como é que assim, ele é expert em fazer pirraça. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você já fez na sua caminhada, nos seus relacionamentos assim, você não ceder para ver o outro se lascar? Já, né?
Faz com Deus para ver se Deus se lasca. Deus se lasca. Quem está se lascando é você. E tem algumas coisas, Deus não tem pressa. Às vezes quando Deus fala, é isso que te falo contigo, que o Senhor tem pressa. Está mentindo. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do quê? Passou. Deus quer saber como você está andando no processo. E se você não se submeter ao processo, você vai ser mais um rodado. Você viu que hoje tem crente, ou ele defende a denominação, idolatra uns 4, 5 cantores, e evangélico mesmo, tem os seus ídolos, e outros já não querem nem saber de igreja. Por quê? Porque quando veio o processo, o tratamento, ele não quis. E dentro desse processo, Paulo escreve aos Coríntios. E ele diz, se você busca Jesus por causa das coisas aqui da terra, você é uma das pessoas mais miseráveis que existe. Já vá comigo para 2 Coríntios agora, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Tomara que me suportais um pouco ainda a minha loucura. Suportai-me, porém, ainda mais um pouco, porque estou zeloso de vós como o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a uma viagem para uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Ele tinha uma responsabilidade, ele queria apresentar aquela igreja como uma virgem para o seu marido. Isso fala de pureza, de santidade. Versículo 3. Mas tenho que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentimentos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Ele estava dizendo, eu tenho um propósito que Deus colocou, é trabalhar a igreja para vocês ser apresentada pura. Mas eu tenho algo para dizer, assim como a serpente enganou Eva, eu tenho medo que ela vai enganar você. Ou você acha que nós somos mais fortes que Eva? Ainda dentro desse capítulo, versículo 27, olha o que Paulo fala do ministério dele. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes. Fome e sede, em jejum, muitas vezes. Frio e nudez. E esse homem era muito próspero. Mas em algumas situações que Deus passou ele estava colocando como funciona. Aí ele diz assim, além das coisas exteriores, diga coisas exteriores. Porque o que mexe com os seus sentimentos para te enganar, são as coisas exteriores. Quantos de vocês já pensaram que Deus está atrasado? Que Deus já tinha que ter feito? Pergunta só para você aí. De quem é a culpa do problema? Meu ou de Deus? Você acha que Deus vai mudar por causa da sua cabeça? Às vezes nós escutamos profecia. Eis que faço uma coisa grande, eis que estou com pressa. É mentira essa profecia. A pessoa viu alguma coisa e aí viu que ela não estava vendo no mundo visível nada. Aí ela quis pôr pressa na outra pessoa. Dali uns dias a pessoa está tendo uma raiva do profeta. O profeta teve 2% de discernimento e o resto ele colocou. Tem um negócio, quem já fez linguiça conhece um tipo de sal que é chamado de salitro. Se você coloca na linguiça ela não murcha, ela segura a água, né? Ela faz atrair a umidade, que quando você deixa uma linguiça assim, um tempo parado, ela seca, sabe? Já viu que você compra umas linguiçinhas no mercado, eles até pesam, põem o pezinho dela em cima ali, ela não murcha por causa que ela tem essa química, né? E tem crente que parece que ele está só aquele bolinho de carne,
colocado salitro. Ele gosta de coisas que mexem com o sentimento dele. Mas ele não consegue entender que com Deus vai ter um processo. E você vai ter que suportar o processo. 2 Coríntios 12, 7 e 8. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Paulo está falando dele. Para um pouquinho aqui. Você queria ter revelação? Quando Deus foi começar a me ensinar sobre o tabernáculo de Davi, a primeira coisa que ele pediu, assim, que eu sei que foi para isso, para aqui onde eu estou aqui hoje, né? Ele me pediu que eu entregasse uma igreja. Eu já tinha feito muito sacrifício. Depois ele viu que eu precisava passar por um processo de dívida, de vergonha. Você só descobre o tamanho do teu orgulho quando você está sendo envergonhado. E Deus mandava eu falar. E um dia eu pedi uma palavra. E Deus me deu essa palavra aqui, 2 Coríntios 12. Para que eu não me ensoberbecesse ou me exaltasse, pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me ensoberbecer. Agora você imagina, da parte de Deus, um mensageiro para te dar porrada. Eu já vi pastores falar tantas coisas, mas às vezes Deus quebra uma pessoa, porque se Deus não quebrar ela do jeito dele, e ela por artimanha, por política eclesiástica, ela conseguiu uma posição, sabe o que vai acontecer com aquela pessoa depois? Você viu um escândalo que teve agora há poucos dias, de um pastor fazendo isso com a nora, está aí as mídias estão falando disso, há anos fazendo isso, os profetas exortando, mas ele tinha sido colocado no lugar do poder, aquele sistema que ninguém tira. Você viu que tem alguns pastores que eles criam uma coisa para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem confiança, a tua confiança, escuta o que eu estou te dizendo, ela é menor do que a tua dependência. Senão a confiança é falsa. Deus sempre quer que você depende dele. E para você depender, você vai ter que praticar. Quer depender nas finanças? Não é com conversa, com arrumação, é prática. Eu falei para um pastor esses dias, e eu falei, volta para o secular. Mas eu e Deus, eu falei, não, você queria contar uma história para os outros, e não é, Deus não quer saber da sua história, Deus quer saber do processo, você nunca suportou o processo. Então Ele não vai fazer nada, okay? Por causa da Bíblia. E olha o que Paulo fez, talvez você já fez com problema. Será que Paulo tinha menos fé que você? Acerca desse assunto, no qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aí Deus respondeu. Olha o que Deus respondeu. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa naquela dificuldade. Diga dificuldade. E às vezes você acha que é uma coisa, às vezes tem uma coisa na tua vida que está sendo necessário nesse tempo. Necessário nesse tempo. Por quê? Para você baixar o facho. Provérbios diz que a cana trilhada não quebra. E o pavio que fumega não se apaga. Se você passou uma cana no engenho, você viu, quem já viu passar cana no engenho? Você viu que ele consegue dobrar o bagaço, torcer o bagaço, fazer o que quer? É uma figura de nós. Então quando você não está aceitando Deus fazer o que quer, Ele coloca no engenho dele. Tem uns de vocês aqui que Deus nem colocou no engenho ainda. Quando Ele começa, você pula lá fora. Sabe aquela pecinha que chama disjuntora, que a Bíblia chama de disjuntora, Jean?
é como que aquela peça que encaixa, que essa peça toca aquela. Entende? E quando Deus quer dar aquela moída legal, Ele usa essa peça. E aí ou você vai para um lugar em Deus mesmo, ou vai chegar um dia que vai fazer parte dos reprovados. A sorte que Deus não tem pressa, tá? Se alguém profetizou para ele, você não acha isso na Bíblia, que Deus tem pressa. Ele criou o tempo, não por causa dos anjos, não por causa da eternidade. Ele criou o tempo só por causa dos homens. E sabe o que mais causa angústia em nós? O tempo. O tempo. Eu vejo que alguns dias eu consigo entrar no meu escritório e ficar quieto lá dentro, adorando. Tem dia que eu vou te falar, tem dia que eu chego a orar para alguém me ligar, para vir uma visita. De tanta pressão, e eu estou com a palavra, cara. Por quê? Porque tem dia que a angústia é grande. Ali é onde você erra, porque você sai caçar uma solução. Aquilo era a solução. Ficar na palavra, ficar orando. Você inventa uma coisa. O visitador sai fazer visita. Mas Deus estava tratando, é o processo. Ele criou o tempo por causa de você. Esse é o jeito de Deus. De vez em quando eu baixo o facho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, conforme a situação, eu digo assim, fala com a minha esposa se ela tem dinheiro para te arrumar. Por quê? Não, porque a metade do dinheiro que entra aqui é ela que administra. Ela paga as contas e nós temos que fazer o que nós fazemos. Porque às vezes as pessoas sabem o que você tem e não sabem que você está construindo, que você está com o carro quebrado para arrumar. Às vezes é um monte de coisa. Só porque eles viram que entrou um dinheiro para você, eles querem o seu dinheiro. Aí eu fico, vê com a esposa. E às vezes o homem é ruim para ver essas coisas com a esposa. Daí Deus só inverte o papel um pouquinho. E Deus continua, Ele vai moendo do jeito dEle. Diga comigo, Deus, o teu jeito eu aceito. O duro, sabe o que é? É que Paulo, no meio dessas coisas, ele aprendeu a dar graça em alguma coisa. Tudo. A última raiva que alguém te fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não consegue agradecer assim, mas agradecer de verdade. Sabe, vamos dizer assim, que a raiva foi grande. Você dobrar o joelho e ficar 30 minutos agradecendo que você está no processo e aceita. Que você tem que ser moído, você tem que ser quebrado. E Deus está usando seu cônjuge, Deus está usando sua sogra, Deus está usando seu vizinho. Deus está usando uma pessoa que era para te pagar e não te pagou, Deus está usando. Ele faz do jeito dele. Quando você aprende a dar graça em tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. E eu tenho uma luta tão grande para dar graça em tudo, cara. Fala nisso. Alguém de vocês aqui, esse ano que passou, você deu graça em tudo? Não minta agora. Eu não dei. Eu perdi umas 3 oportunidades que eu tinha que agradecer. Mas a raiva foi intensa, sabe? Deus permitiu uma coisa só para você conhecer você, porque Ele já sabia que você ia ter raiva. Diga, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Também já foi. Às vezes, quando eu conto uma experiência que o Espírito Santo me deu, bem simples. Nós saímos daqui de Cuiabá, tipo umas 2 horas da madrugada, eu tinha que ministrar em Trindade. De tarde, depois das 2. E eu estava andando legal, até Primavera do Leste, um pouco mais. A Irida estava orando comigo, assim, essa primeira parte da viagem. Ficou frio, para mim não dormir de madrugada, se eu estou dirigindo, eu ponho bem gelado. Depois que passou Primavera do Leste, estava uma presença dentro do carro. Eu falei para o Espírito Santo, fala comigo, mostra alguma coisa. Eu lembrei do Salmo 139, revela meu coração, vê se há maldade em mim. Tu experimenta fazer isso com o Espírito Santo. Eu podia ter perguntado, me mostra pelo menos 15 maldades em mim. Aí ele falou comigo audível.
Daqui um pouco eu te mostro. Aí eu já fiquei apreensivo. Por que daqui um pouco? Eu andei mais uns quilômetros, vinha vindo um caminhão. Não sei se o caminhão estava com sono, isso agora já era umas 4 da manhã, 3:30, 4. O dia estava escuro ainda. Ele vinha com uma luz alta, forte na minha cara. A minha caminhoneta tinha 2 CBE embaixo, que quando você puxava aquela alavanquinha de luz alta ali, ela jogava tudo na cara do camarada. Cegava. Ele tacou luz alta em mim e eu taquei luz alta nele. Quem já fez isso? Quem já fez isso como crente? Não, ele veio, eu dei um toquezinho para ele baixar, ele não baixou, eu taquei. E aí, o primeiro versículo que o Espírito Santo citou, ele falou de contínuo, você paga o mal com? E ele diz, não pagueis o mal com o mal, pagueis o mal com? Qual o último mal que você pagou com o bem? Lembra aí. Não precisa contar não. Só põe no seu currículo. Porque o mal com o mal está cheio. Se Jesus procurar os seus escritos de pagar o mal com o mal, talvez tem 427 vezes que essa serva de Deus pagou o mal com o mal. Aí tu pensa, é a vida toda? Ele fala assim, não, foi só em 2025. Deu mais de uma vez por dia que esse irmãozinho faz isso. Paga o mal com o mal. E você lembrou? Quando eu falei assim, lembra a última vez que você pagou o mal com o bem? Você lembra? Quem lembra? Você fazia assim, para me ver. Olha, tem 2 irmãos aqui. Depois daquele dia, algumas vezes, por causa daquele dia, eu nunca joguei mais luz alta em ninguém. Quando alguém me joga luz alta, eu lembro daquela, não do caminhão, eu lembro da conversa de Deus, falando da maldade. Você sabia que aí dentro tem mal? Dentro dessa carcaça aí tem mal? E às vezes tem muito mal aí dentro? E esse processo de ser livre, olha, a presença de Deus estava no meu carro, eu não sei o que aconteceu, mas eu não senti mais a presença de Deus. Eu fui, até aquela orada parou. Eu comecei a orar em línguas baixinho, sabe? E parece que eu perdi as forças, mas eu continuei orando. Lá perto já de Barra do Garça, o dia já tinha clareado, eu comecei a sentir de novo a presença de Deus. Eu pensei, se eu for assim até Goiânia, eu vou falar para o meu pastor, pastor, coloca outro que eu estou mal. Só porque ele revelou assim, em voz alta, só uma das minhas maldades. Ou você acha que não tem maldade nesse ser aí que está do teu lado? Talvez você não pediu. O salmista, vê se há em mim algum caminho mau. E eu fiquei pensando. Agora, eu não sabia que estava vindo o caminhão. Eu não sabia que ele ia jogar luz alta em mim. E Deus sabia que estava vindo um caminhoneiro que gosta de jogar luz alta. E Deus sabia que eu ia jogar luz alta. Por isso que ele falou, daqui um pouco. Daqui um pouco nós conversamos. Está entendendo? Porque você quer que ele fale de uma bênção para você. Aquilo para mim foi uma bênção tão grande que eu comecei a chorar, até o choro era sem lágrima. Como ele te conhece. Como ele te conhece. O salmista diz, tu me sondas e me conheces. Tu me sondas. Parece que ele tem um binóculo, ele dá uma olhadinha assim, né? E me conhece. Agora eu quero ir para Hebreus contigo, eu vou largar o irmão Paulo, vou pegar o que o irmão Paulo escreveu aos Hebreus. Vai para Hebreus 5.
Eu discipulei um apóstolo. Sabe, esse apóstolo é tudo direitinho. Ele assim, eu fiz tudo direitinho. Meu filho não fala comigo. Por anos o filho não falava com ele. E eu falava para ele, Deus está te colocando numa faculdade. A faculdade de Deus não é essas faculdades de teologia. A faculdade de Deus é totalmente diferente. As nossas faculdades espirituais, elas são ativadas pela prática. Então, quando Deus coloca uma situação de família, lá no fim, você viu que tem gente que faz faculdade e não tem diploma? Significa que não foi aprovado. O problema, fica tranquilo, ele vai manter o problema. Agora o que eu acho isso, pastor, eu não concordo com isso. Ele não quer saber do que você acha, que você concorda nada. Ele vai te arrochar tanto, até você dizer assim, esse é o caminho. E aqui Paulo usa a palavra sumo sacerdote, porque ele não está escrevendo para a igreja gentil, que ele está escrevendo para a igreja dos hebreus. Capítulo 5 ele diz, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Quando você está jejuando por alguém, é um preço que você está pagando para aquela pessoa sair dos pecados. Quando você está se dedicando, só que ele está usando figura de uma mente do povo hebreu. Ele diz assim, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes, dos errados. Uma tradução diz, compadecer-se com ternura dos fracos, dos que erram e dos ignorantes. Diga, fraco é uma coisa, errar é outra, e ignorante, né, é alguém meio parecido comigo. Aí diz assim, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Lembra que eu falei de julgar um pouquinho ontem? Cuidado, porque às vezes as suas palavras de sentença para os outros vêm para cima de você. Quem tem problema com filhos, quanto mais forte é o problema, e se você não pecar, se converter e esperar em Deus, não é esperar de Deus, não espere de Deus, espere em Deus. Esperar em Deus é não murmurar, não reclamar, não desistir, tá? E isso é esperar em Deus. Agora, de Deus não. De Deus, tipo assim, Ele está lá e você está aqui. Não vai fazer nada. Aonde você vai ver casais que já estão no segundo casamento, ali você vai ver problemas maiores com filhos. Aqueles que estão no primeiro, tu vai ver problema. Aqueles que estão no segundo, vai ver problema. E às vezes você pensa que uma coisa assim, é o diabo. Ele não é tão forte não. Geralmente quando é o diabo, que eu vejo que é o diabo numa situação, eu me alegro. Por quê? Quando é o diabo, eu digo, sai! Tem vezes que o diabo sai, vai falar o nome de Jesus, ele já foi embora. Agora quando é o tratamento de Deus, daí ele não sai. E às vezes pessoas se desgastam, em vez deles falar do processo, do preço, da cruz, diga rodeado de fraqueza, diga um monte de problema, para te ensinar misericórdia. Aqui diz assim, que você possa agir com ternura. Então quando você olhar para uma situação, pastor, eu acho que você não acha mais nada. Tu vai dizer, Espírito Santo, por que lado a gente começa? Quantas pessoas passam na mão da gente e você não tem uma resposta para ele? Só fala a verdade, fica tranquilo e espera. E ele continua dizendo assim, ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus. Agora ele começa a falar de Jesus, versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu te gerei. Como também em outro lugar diz, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. 7. O qual nos dias da sua carne, aqui como homem, né? Oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido ao que temia. Diga, Jesus foi ouvido. Sabe quando Jesus estava no Getsêmani, que ele pediu para não morrer? Mãe, diga comigo, foi ouvido e morreu? Mas do que ele foi ouvido?
Porque ele disse, a tua vontade, Pai, não a minha, a tua. Então veio um anjo e o fortaleceu. A palavra confortou ali. Agora você recebe força porque você se rendeu para você continuar. Tá? Agora no versículo 8, ele está falando de Jesus aqui. Ainda que era filho, está falando de Jesus. Aprendeu obediência pela grande unção que tinha. Está escrito isso? Que? Aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Outra tradução diz, padeceu. Agora, vocês acharam que Jesus veio pronto? Jesus não veio pronto. Ele passou um processo, primeiro que o pai dele era bem mais velho. Você pode observar que quando começou o ministério dele, ele já teve que carregar a mãe junto. Lembra quando o primeiro vinho lá, já era a mãe lá? Por quê? Ele já não tinha mais pai. Ele teve que ser carpinteiro porque o pai era carpinteiro. José era carpinteiro, Jesus era carpinteiro. Ele cuidou de todos os irmãos mais novos. Ele chegou a começar com os 30 anos, porque os irmãos mais novos tinham que estar tudo pronto para trabalhar, para continuar a profissão, que ele agora abandonou. A Bíblia diz que ele era experimentado nos trabalhos. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Uma tradução diz sendo consumado, a outra diz sendo aprovado, veio ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ele teve que ser aprovado dentro do sofrimento. Diga comigo, aprovado no sofrimento. Agora diga, Espírito Santo, me ensina a ser aprovado no sofrimento. E esse processo ele é meio dolorido. Agora vá comigo para Hebreus 12. Versículo 1 diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diga comigo, correr com paciência. Para você correr é quando você está atrasado, né? Aqui a minha tradução diz, corremos com paciência. É porque você achou que Deus tinha pressa. Não. É correr com cuidado, é correr com perseverança. É uma caminhada, ela não termina nunca. Quando você está dormindo, Ele está te visitando. Você pode deitar às vezes com um problema grande e acordar com o problema solucionado. Acordar com uma palavra. Agora quando Ele está dando uma exprimida em você, o jeito dele não vai mudar. Ou você se submeterá ao processo e ao tempo de Deus para as coisas, quando você começa a inventar válvulas de escape. Sabe o que acontece isso? Você está protolando, você está espichando o tempo de Deus. Porque aquele que era tempo de tratamento, você está fazendo o que você quer. E quem faz você quer está naquela fase, quando eu era menino, eu discorria como menino, falava como menino, viajava como menino. Eu fazia o que eu queria. Chega um dia que Ele vai te ensinar que é diferente. E aí depois que Ele diz assim, essa caminhada está falando do processo. Ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que Ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, se sentou à destra de Deus. Ele diz, olha para Jesus, por que Ele suportou a cruz? Por causa daquilo que Ele almejava na eternidade. Então o que faz você ter vida, ter graça, é receber a visitação de Deus para continuar numa situação, é porque você está olhando para Jesus. Não tira teus olhos de Jesus. Lembra? Ele foi ouvido no que ele orou. É mais ou menos, você está 2 quilômetros longe da cidade, de uma cidade, né? E alguém aparece com 1 litro de gasolina para você, tinha acabado a tua gasolina, você foi ouvido, porque com 1 litro de gasolina tu chega na cidade. Depois é outra história, depois você tem com quem se relacionar e providenciar, né? Eu de moto, já socorri quando eu andava de moto, que eu era jovem, eu socorri muita gente.
Muita gente. Nós arrumávamos uma garrafinha, abria a torneirinha de uma moto ali, de uma XL que eu tinha, ou de uma DT, dessas motos grandes, e tirava a gasolina, botava, não, dá sim. 4 garrafinhas dessa aqui, dá 2 litros, essas garrafinhas de 500 ml, dá 2 litros, e 2 litros você faz, mas não dá, falei, dá sim, você só vai devagar, não acelera muito, você chega na cidade. Eu falei, eu vou atrás, te dou mais uma garrafinha, você acaba, a pessoa chegava. Como você sabia? Eu falei, eu sabia. Assim foi Jesus. Ele foi ouvido, diz no teu texto, ele foi ouvido, mas ele foi ouvido não na fazer a vontade dele. Ele, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Era possível? Se o Pai passasse, nós ia para o inferno. Então não era possível. Tem coisa que está arriscado para você. Eu queria te dar uma dica de oração. Sabe quando está difícil de orar? Ora sem Pai Nosso. Que daí 100 vezes você disse assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando vê, começa a brotar a vontade de Deus no teu coração. Versículo 3, ele diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo. Ele diz, observa o sofrimento de Jesus para você não desfalecer. Todo o evangelho sem sofrimento, ele é um evangelho meio endiabado, tá? Se você não aceita sofrimento, você não aceitou a cruz de Cristo. Alguns vão ter sofrimento maior, outros menor. Mas se você sonha com coisas grandes, ao que mais é dado, mais é. Então compreenda isso. E aí ele diz assim, ainda não resisti até o sangue combatendo contra o pecado. Uma tradução diz, ainda não derramais sangue. Deixa eu dizer para você, quando você está jejuando, um jejum prolongado, você está dando sangue, você fica fraco. Tem gente que dá sangue de jejum, tem gente que dá sangue em oração, tem gente que já dá sangue no posto de saúde. Eu doei sangue muitos anos em Goiânia, porque eu morava em Primavera. Depois eu vim para Cuiabá, comecei a doar sangue aqui. Aí um dia eu fui com o irmão lá, doar sangue. Depois me chamaram meio urgente lá. Arrumaram uma enfermidade lá que eu não podia doar mais sangue. Falaram que eu tinha doença de Chagas. Olha que isso faz tempo. E aí botaram eu fazer tanto exame, era tudo de graça. Aí o último médico que eu conversei com ele, ele falou que agora eu tinha que andar devagarzinho, eu tinha que me cuidar, eu não podia correr, eu não podia fazer força, eu não podia comer gordura. Ele foi falando tanta coisa que eu pensei, daqui 3 semanas eu já morri. Eu entrei no carro, parei um pouco. Eu sabia que a minha mulher ia querer saber, ainda bem que ela não foi junto, né? Porque senão até hoje eu estava ouvindo, né? E eu parei o carro, eu rasguei em pedacinho tudo aqueles papel. Rasguei tudo em pedacinho. E falando assim, diabo, junta se você dá conta. E gruda. E eu vim soltando no vidro do carro tudo aqueles pedacinhos. Tem nada. Faço todo tipo de exame, agora não tem nada. Né? Mas eu podia ter acreditado. Existem horas, sabe quem que vai sobrar para você? A fé que Deus te deu. A fé que Deus te deu. Um dia Deus me deu uma fé sobre o Devonzir que está assando carne para você ali. Eu orei 72 horas, eu fiquei fechado. Dessas 72 horas, mais ou menos 60 horas, eu orei em língua, sem parar. Eu dormia 2 horas e começava de novo. E comi por dia uma maçã, para limpando a minha garganta. Quando eu estava terminando, o Espírito Santo falou, você creu? Eu falei, criei, por isso eu estou aqui. Criei, por isso eu estou falando. Ele falou assim, então seja ousado, marca uma ativação. Você lembra que em 2020 ninguém fez ativação? Das nossas ativações foi a que mais veio gente. E sabe qual a primeira pessoa que falou lá um pouquinho, muito fraquinho? O Adevonzir. Tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se um dia Deus falou uma coisa com você, Miquel, e eu queria botar incredulidade, fala, pastor, me dá a liberdade de eu servir a Deus, porque no seu particular é você. Respeite a fé. Parece loucura, mas não é. Por isso que a Bíblia chama loucura de fé, tá?
E quando eu estava agora fazendo um rodízio de irmãos, que o Devonzinho estava um pânico terrível, de a família cuidava, de uma certa hora, tipo assim, das 8, 9 da noite, era nós, era meu dia de estar lá. E eu aproveitei para orar. Deus falou comigo, não deixe o Dinho morrer, lá de Dourados, de Campo Grande. E eu passei uma mensagem no telefone dele, caiu no telefone da mulher. 212 pessoas dele, outro dia fizeram um voto, quando viram um áudio sobre voto, e o testemunho da Devanzira. Depois do voto, na mesma semana, o Dinho saiu da UTI. Pastor, você vota para todo mundo? Não, não faço voto para todo mundo, não. Quando eu vejo um crente que ele é ensabado, engodado, eu explico para a família, para tudo, para o pastor dele, faço não. Bem aqui nessa minha Bíblia, bem aqui, ó. Bem aqui está escrito 10 votos eternos, porque eu esqueci 2. Tá? Então quando você tem aliança com alguém, Deus vai zelar daquela aliança. E quando você tem zelo pelas alianças que Deus te deu, é diferente. Quando você não tem zelo, na hora da crise você se separa. Por isso que você já divorciou, tá? Porque casamento sem crise não existe. Então é mais fácil cair fora, cai fora. Então cuida isso. Nós, na caminhada, não temos que ter o mesmo entendimento. Tá? Nós temos que aprender a respeitar. A incredulidade, deixa ele lá, mas também se ele tiver uma loucura de fé, deixa. Por quê? Fé é preço. Fé, o pai da fé entregou o filho dele para Deus. E ele viu o filho sair da cinza. A Bíblia diz que Abraão viu o menino sair da cinza, ressurgir da cinza. Por isso que ele se tornou o pai da fé. Então compreenda isso. Deixa eu continuar lendo aqui. Agora ele vai falar com o filho. Diga, filhos. Já esquecesse da exortação que fala convosco a respeito dos filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Diga comigo, não desprezar. Não desprezar. Eu estava discipulando um jovem, que até hoje ele está meio cozinhando o galo. Mas era numa outra cidade que eu morri. Ele é parente de um povo que está por aí. Mas ele era morcego, a mulher estava grávida. Ele recebia um dia, 3 horas da tarde, ele com serviço para fazer, ele estava em casa, um tal de videogame. E o anjo, tem uma irmã ali que está rindo, que ela já sabe quem era. O anjo foi lá, algum dos homens aqui já teve uma experiência de um testículo teu torcer? Ou você já viu um homem que o testículo torceu? É uma dor, diz que muito maior que dor de parto. E esse moço, o anjo torceu o testículo dele. E ele deitou na cama e começou a gritar. Mas gritar de dor, gritar de dor, gritar de dor, gritar de dor. E há poucos dias, aqueles dias eu tinha lido o livro de Hebreus. E o versículo que ficou mais forte era: não desmaieis quando for repreendido. E a esposa dele chegou lá em casa suadinha, buchuda, e a sogra dele ficou lá. Ela, vem lá, ele está morrendo. E eu fui lá, só que quando eu estava chegando, o Espírito Santo citou esse versículo. Já vos esqueceste da exortação que fala convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaieis quando por ele for repreendido. E quando eu entrei no quarto, eu falei: pastor, eu vou desmaiar. Eu falei: Jesus, não deixe ele desmaiar, em teu nome ele não desmaia. Ele tem que sofrer toda a dor que ele precisa sofrer. Então ele vai deixar de ser vagabundo, e vai botar comida dentro de casa, e vai trabalhar, e vai se virar. Aí chamaram a ambulância, e foi embora. Aí cortaram lá e distorceram. Mas ele passou uma hora, ele suava, que nem tampa de panela de cuscuz, mas suava muito, muito, muito. Ventilador não fazia nem cosca, sabe? Esse texto, eu tenho uma revelação profunda nele, porque eu vi muitas situações. Às vezes Deus trata com dor. Às vezes Deus trata na fornalha da aflição. Isaías 48:10, ele diz assim, que
Uma tradução diz que o crisol é para prata, o ouro recebe fogo. Mas ele queima nós na fornalha da aflição. Então, um vai mentir, outro vai contar piada, outro vai prostituir, outro vai para o vício, porque ele não quer enfrentar a aflição. Ou você vai vencer a aflição, ou a aflição vai vencer você. Está debaixo de aflição, pega o Salmo 119, marca aí as vezes, e lê ele 40 vezes, tá? Só 40 vezes, o Salmo 119, sem parar. Que o jugo da aflição se quebra, depois ela volta de novo, mas daí você faz de novo. Não desmaieis. Diga comigo, não desprezes. Diga, não despreze. Então, para um pouquinho aqui e ore algumas situações que você foi reprovado. Será que você não desprezou a correção do Senhor? Eu não posso dizer que eu não desprezei a correção do Senhor alguma vez, sabe? Eu não posso dizer. Hoje eu busco entender tudo, né? Lembra que Paulo foi dado-lhe um espírito da parte de Deus, mas era um demônio que estava socando ele. Para que tratar do quê? Soberba. Soberba. Tem duas maneiras de você ser livrado. O dia que eu estou dando uma palavra dessa aqui, para alguns ela é livramento, essa de manhã. Para alguns você não está dando nem aí. Mas uma coisa eu te digo, o dia que você se arrebentar, porque não ouviu um conselho, né? Porque te pegar, Deus vai pegar igual. Versículo 6 ele diz, o Senhor corrige o que ama. Diga, corrige o que ama. Açoita qualquer que recebe por filho. Qualquer inclui eu. Qualquer não é você? Ah, eu sou qualquer. Nós somos qualquer um mesmo. Qualquer um. Diga comigo, disciplina, correção e açoite, né? Quando é quebrar um testículo, uma coisa assim, aí é um pouquinho mais forte, né? Mas Deus sabe fazer. Ele sabe. Às vezes Ele te coloca numa situação e você quer sair da situação do teu jeito, ou do jeito que um programa que a internet colocou, ou um jogo, ou um laço do diabo. Não vai sair. Vamos encerrar. 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrige? Se estáis sem correção, ou sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Diga comigo, se eu não sou corrigido, eu não sou filho. Bastardo é aquele que sai de casa e fugiu, não tem pai, ninguém manda em mim, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, Deus está aqui, não sei o quê. Ele vai, quando vê, ele vira um bastardo, ele vive do jeito dele. Ele não tem autoridade, ele não aceita ser podado, ele não aceita ser repreendido, né? Ele vai embora. E hoje tem muitas pessoas que já caminharam no Espírito e hoje não caminham mais, porque se tornaram bastardo. E às vezes eu me encontrava com um problema, e devido a ninguém ter me explicado o processo, então no início da minha caminhada, às vezes eu queria resposta muito rápida. Eu queria resposta. Cuida com isso. Cada homem, cada mulher, ele tem uma história. Não compare você com ninguém, não compare ninguém com você. Porque se você fosse para ser igual, né, igual é computador, igual é... Não, até as tuas digitais, né, são diferentes. E às vezes Deus te dá uma pessoa. Esse dia eu falei com um pastor que ele estava indo demais no legendário. Eu falei, Deus falou isso para vocês, para você ir lá? Eu fui lá. Quero até abençoar um que vai ter aqui dos discípulos nossos, na Vila Rica, daqui a uns dias. Mas eu estou subindo o morro? Não, eu subo o morro para orar, não para sofrer. Aí eu perguntei para um pastor. 2 casais de pastor vieram para ele pastorear. E ele falou assim, nada, eu vi logo que eles iam me dar muito trabalho. Eu falei, então, você não quer crescer.
Quando alguém está vindo para o seu discipulado, está te dando muito trabalho, é que Deus está dizendo, eu vou te colocar no outro nível. Tá? Você está entendendo? Quando você vai fazer um discípulo, está dando trabalho, é Deus te colocando num outro lugar, é Deus buscando te aprovar em coisas maiores. Não despreze. Aí ele caiu. Depois a esposa dele me ligou, que ele cancelou vários. Fala não. Mas depois daquela palavra, ele cancelou. Ele viu que ele tinha pessoas vindo procurar para ser pastoreado. Se você não quer problema, pede para ir para o céu. Eu concordo com a tua oração, que 2 ou 3 mais um concorda. Amanhã tu viaja. Ó. Amanhã, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Jesus disse para um homem assim. E o outro foi para o inferno. Então, se Deus trouxe um problema para você, lute até o fim. Só para se Deus mandar parar. Todo sacerdote é rodeado de fraquezas. Depois, quando você pega um problema, aí, lembra-te de onde caíste. Lembra lá. Lembra do teu caminho. Lembra dos teus acontecimentos. Então você vai tirar força de onde não tem. Vamos para frente. 9. Além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos? 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Agora fala de este, diga mais este. Está falando do Pai do céu. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece de gozo. Toda situação, a alegria sai. Ezequias estava com uma doença mortal, uma ferida numa perna, o rei Ezequias. E Deus falou para Isaías, vai lá dar uma profecia para ele que ele vai morrer. E o profeta chegou e falou, ó, você não vai descer dessa cama, conserta a sua casa, certamente morrerás. Ele estava esperando, quando veio o profeta, uma palavra boa, veio uma palavra de morte. A Bíblia diz que ele virou para a parede, e olha o que ele disse. Fui fiel na tua casa. Aí eu fiquei pensando. Eu perguntei para mim, não para Deus, que se eu pergunto para Deus, ele podia me responder, né? Pergunte só para você, não pergunte para Deus. Você poderia fazer que nem Ezequias e virar para a parede, Senhor, eu fui fiel na tua casa? Vai deixar eu morrer? Eu não perguntei essa pergunta para Deus, não. O Espírito Santo responde, aí pode dar uma decepção na gente, né? Mas depois de um arrependimento de ontem, quem esteve aqui, hoje nós não temos mais fiéis. Pelo menos mais um passo nós demos para dentro, né? Amém? Depois que ele diz assim, na verdade, toda correção ao presente não é de gozo, senão de tristeza. Quando Ezequias fez um cântico depois que ele mandou Isaías voltar, Deus falou, volta e fala que ele vai viver 15 anos. Ele diz assim, Senhor, tu me acrescentaste tristeza sobre tristeza, para depois me dar alegria. Você já teve um problema grande, e no meio daquele problema que você pensou que não aguentava mais, veio um outro problema? Diga tristeza sobre tristeza. Você estava sufocado. Você sabe o que é isso, né? Fala, não aguento mais. Aí Deus falou, vou mostrar para você que você aguenta. Você está vivo aí, ó. Lembra? Aí eu vou morrer. Não vai morrer não, você é mais forte. Às vezes você fica dando uma de coitadinho. Deus falou assim, eu vou mostrar para ele que ele não é coitadinho não. Eu vou dobrar a dose e ele ainda vai ficar vivo. Só não vai dar conta de dar graça em tudo. Mas Deus é esperto nisso. Quando Ele quer te levar para um outro nível, só que tem uma coisa, quando Ele coloca aquela segunda carga, que parece que você vai explodir, está pertinho. Sente o cheiro da bênção. Entendeu? Aí
Aí é o segredo de você não murmar. Se não tem jeito de orar, geme. Não tem jeito de orar. Esses dias a Ana falou, eu não estou dando conta de orar, eu estou só gemendo. Eu falei, meu Deus, eu não contei para ela. Eu já estava uns 3 meses que eu só gemia. Aí para me parar de gemer, eu tinha que começar a ler a Bíblia em voz alta, para depois começar a orar em língua. Eu estava só gemendo. Mas às vezes Deus está construindo algo na dimensão da guerra que nós temos. E às vezes você quer conduzir as coisas. Não, é que eu estava precisando, sabe? De Deus me dar uma revelação de uma palavra profética. E Ele só me conduzia em gemido. E aí quando eu comecei a ser levado naquela palavra de Ezequias, quando ele foi cantar a vitória, ele diz, Deus me deu tristeza sobre tristeza. Às vezes você está pensando que está perto de uma vitória, aparece um outro problema. Então não diga que você não pode. Diga ao fraco que eu sou forte. Amém? Portanto, tornai e levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei vereda direita para vossos pés, para que o que manquejava não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz e com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu refrigério. Senhor, aqui tem um povo que a maioria deles estão compreendendo o processo, outros compreenderam o processo hoje. Estão entendendo que precisam se render, que precisam ser gratos, que precisam parar de reclamar, porque nós mudamos o nome Jesus para ficar mais fácil. Nós reclamamos e achamos que não estamos murmurando. Tua palavra diz, em tudo sois provado. E demora muito, por isso que a caminhada, a jornada é longa, nós sermos aprovados em tudo. Por isso socorre-nos com um óleo fresco na manhã desse dia. Socorre-nos com essa palavra para esse ano ser um ano de diferença nas nossas vidas. Para o Senhor fazer diferença nas nossas vidas. E eu oro em nome de Jesus. Amém?